Pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos hoje falar do inimaginável. Nós vamos falar hoje do infinito. Nós vamos falar do mais do que o infinito. Nós vamos falar de Deus. Todas as pessoas ficam perguntando se Deus existe. Hoje nós vamos entender por que Deus existe. Quem é Deus? Melhor, o que é Deus? Nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele vai mostrar para a gente no capítulo 1, na primeira pergunta, diz assim: que é Deus? Os espíritos superiores dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa resposta aqui é interessante, porque partindo desse princípio, o que nós temos que entender? O homem faz várias indagações a respeito de Deus. Até hoje, as pessoas questionam se Deus existe ou não. Uns falam que o mundo foi criado, foi pela explosão do Big Bang. Outros falam que era um buraco negro. E várias palavras, várias ideias, mas ainda não responde a célebre pergunta: Deus existe? Mas, quando lemos o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, que é Deus? Ele não está perguntando quem é Deus. Ele está perguntando que é Deus. E aí a gente vai fundo, porque ele fala, é a inteligência suprema. Então, existem várias inteligências no nosso planeta, no universo, mas aqui fala que Deus é a inteligência suprema do universo. Aí podemos pensar no Big Bang. O Big Bang, eles dizem que foi uma explosão, que dessa explosão começou a criação. Mas e antes do Big Bang? O que existia? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí os cientistas vão dizer, mas antes existia o nada, existia o caos, não existia nada. Mas aí a gente vamos ler Gênesis, porque em Gênesis vai dar para a gente o princípio do que? Vamos usar a teoria do Big Bang. Aí está escrito em Gênesis assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Olha que interessante, a terra, o nosso planeta Terra, não tinha forma, era vazio, mas Deus estava lá. Diante da teoria do Big Bang, antes disso, Deus estava lá. Os cientistas dizem de um lugar escuro, uma matéria escura, mas Deus está lá. Porque nós sabemos do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, o homem não consegue entender esse fluido cósmico universal, mas Kardec trouxe para nós que esse fluido cósmico universal é nada mais, nada menos, onde estamos todos mergulhados. Estamos em Deus, porque Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Tudo foi criado por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a causa primeira de todas as coisas. E aí, nós vamos procurar quais são os atributos de Deus. Você acredita em Deus? Acredita? Não acredita? Tá, vamos abrir um pouco mais esse leque aqui. Sabemos que Deus é a inteligência suprema. Se Ele é a inteligência suprema, tudo que olhamos em volta denota Deus. É o retrato de Deus. É algo, é um espelho de Deus. Porque Deus está em toda parte. Deus, tudo que temos tem
o DNA de Deus. Química é Deus. Física é Deus. Matemática é Deus. Biologia é Deus. Tudo é Deus. Deus está em tudo. O DNA de Deus está nessas coisas todas. Quando lemos o Livro dos Espíritos, na questão 13, ele vai dizer para a gente o seguinte: a pergunta é, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Essa é a pergunta feita. E a resposta que nos vem é: leia o Livro dos Espíritos. Lá está, Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. É assim que de grau em grau remontamos ao infinito e à eternidade. Ou seja, Deus é Deus. Se ele fosse menor do que isso, não seria Deus, teríamos um outro Deus, mas Deus é Deus, porque ele é mais do que o infinito. Ele é mais do que possamos conceber. Ele é muito mais do que possamos falar. Por isso se diz, bendizei, porque ele é imaterial. Não tem como pegarmos, ele é além da matéria. Ele é além do que possamos entender. No Livro dos Espíritos, nessa questão 13, faça uma leitura e você vai entender que ele é único, que ele é todo-poderoso, ele é a única potência do universo, a única potência do universo. Aí alguns podem dizer, mas eu não acredito nisso. Tá bom, vamos em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, e vamos entender o que Jeremias falava a esse respeito. Porque tem pessoas que questionam essa presença de Deus, essa pessoa de Deus. Mas em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, fala: você está com dificuldade? Não sabe quem é Deus? Está com um vazio dentro de você? 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis. Busca e você vai achar. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra que eu falei que para conhecer a Deus é preciso ter o coração puro? Muitas das vezes, por causa da nossa taça estar tão cheia do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, nós não conseguimos enxergar a simplicidade na majestade de Deus. Deus está bem próximo de nós, porque Ele é a inteligência suprema e Ele está em cada um de nós, próximos de nós. Jeremias nos traz aquela palavra de Jesus: pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois quem bate, a porta lhe será aberta. Quem procura, acha. Claro, Jesus deixou claro, o Pai, Deus, está próximo de nós. Às vezes imaginamos Deus nas alturas, no mais longe do infinito, mas Ele também se apresenta bem pertinho de nós. No livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é perguntado sobre a ciência, sobre a física. E Emmanuel, é perguntado para Emmanuel, o seguinte: onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Onde que está o ponto onde os físicos, alguns cientistas possam reconhecer a presença de Deus? Onde você possa reconhecer essa presença de Deus. Emmanuel fala de várias situações que possamos encontrar, mas ele diz o seguinte: a mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. Tem gente que fala, o mundo começou por um movimento, mas quem fez o movimento? O mundo começou pelo Big Bang, mas quem fez o Big Bang estourar? Quem fez a explosão? O que havia antes da explosão? Deus
estava lá. E aí, Emmanuel diz, o planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Quem gerou o movimento? Essa é a pergunta. E Emmanuel ainda afirma, só na inteligência divina. Lembra que eu falei que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Olha o Emmanuel falando, só na inteligência divina encontramos a origem de toda coordenação e de todo equilíbrio. Razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica de Deus. Porque se formos estudar a ciência e estudarmos a Gênese, estudarmos o Livro dos Espíritos, estudarmos o Livro dos Médiuns, a codificação, nós vamos entender que a física tem o DNA de Deus, que a ciência tem o DNA de Deus, que todos os nossos questionamentos, quando estudarmos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a codificação, quando estudarmos os livros de Ivone do Amaral Pereira, Eurípides Barçanufo, entre outros, vamos conhecer Deus. E conhecendo Deus, nós vamos ver Deus muito mais amplo, muito mais do que imaginamos. Essa sabedoria infinita. Para você, quem é o homem mais inteligente da Terra? Deus é mais do que ele. Para você, qual é o princípio? Deus é o princípio de todas as coisas. E aí, em Oséias 4:6, vemos uma palavra, voltamos a um versículo que nós falamos. Esse versículo é Oséias 4:6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento de Deus, também eu te rejeitarei no último dia. Não podemos reconhecer, não podemos desfazer do conhecimento. Devemos buscar o conhecimento de Deus. Mas para conhecer a Deus, para sabermos se Ele existe ou se Ele não existe, não. Mas é para termos uma intimidade com Deus. Jesus, em nenhum momento inquiriu a existência de Deus. Em nenhum momento foi perguntado se Deus existia. Jesus também nunca perguntou sobre a existência de Deus, porque ele sabia da existência de Deus. Ele tinha clareza da existência de Deus. E ele ainda dizia, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. De tanto que eles eram um em pensamento, em palavras. Por isso, quando vemos que é necessário conhecermos, que é necessário estudarmos o Evangelho, estudarmos essa doutrina, é para conhecermos Deus e termos uma intimidade tamanha a ponto de vê-lo como Pai. Foi assim que Jesus via o Pai. É assim que Jesus vê o Pai. É assim que Jesus vê Deus. E você e eu temos essa intimidade de chamá-lo de Pai, Abba Pai, de chamá-lo de amigo, de não vê-lo somente no infinito do universo, mas de vê-lo como Pai. Jesus sempre o chamava de Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele chama Pai nosso que estais nos céus. Jesus o chama de amigo. Jesus o chama de Pai. É bacana isso. Sejamos um para termos essa intimidade com esse Deus e chamá-lo de Pai. Conhecimento destrói o sofrimento. É isso que temos que colocar todos em nossas cabeças. Buscar estudar melhor a doutrina.
fazer-se criança em Cristo e evitar a cristalização mental. Por quê? Porque se eu me fecho, se eu não estudo, eu vou criar um monte de historinhas, de misticismos, de criações mentais que não tem nada a ver com a doutrina. Então, para entendermos melhor a doutrina, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar. E aí, saber e entender a doutrina espírita como professores e não como alunos. Tá? Saber isso mesmo, estudar a doutrina, estudando como se eu fosse o meu professor, eu aprender melhor essa doutrina. E também ser um aluno, para ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Lembra do ensinamento de Jesus? E é isso que nós devemos aprender, buscar estudar melhor essa doutrina. E aí, em Jó, no capítulo 38, versículo 1, Deus fala com Jó. E Deus fala assim, ó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: vai responder uma questão nossa, e uma questão que a humanidade inteira ainda faz: inquirir sobre a existência de Deus. Só que Deus pergunta: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha, com palavras sem conhecimento. Precisamos entender Deus. E quanto mais estudamos Deus, mais nos apaixonamos por esse Pai. E ele diz: agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responder-me-á. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E em Jó, no capítulo 38, ele vai fazer essas perguntas para nós, criaturas, para nós, os filhos, que de vez em quando questiona o Abba Pai, que de vez em quando questiona o Paizinho. Então, meus irmãos, o que o Evangelho traz para nós? O que a Bíblia ou os ensinamentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento traz para nós? Isso aqui é uma carta de amor, é um lembretezinho de amor do Pai para conosco. A lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Mas nós nos esquecemos. E aí precisamos dessa cartinha para nos lembrar do amor de Deus, para nos lembrar do amor do Pai. Em Joel, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência. Meus irmãos, o nosso objetivo ao buscar conhecer os 15 princípios é conhecer e nos aprofundarmos e rasgar o nosso coração para entendermos melhor o que estamos trilhando, que caminho estamos trilhando. E o primeiro ponto, Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todos os teus méritos, com toda a tua força. E ao próximo como a ti mesmo. Conhecendo Deus, amando a Deus, vendo Ele como Pai, veremos os nossos irmãos. E aí passaremos a amar melhor os irmãos. Passaremos a amar melhor a todos, toda a criatura de Deus. Todos os filhos de Deus. Esse é o nosso objetivo. Camille Flammarion dizia: Deus é a força inteligente, universal e invisível que constrói sem cessar a obra da natureza. E eu te convido
a continuar com a gente, a continuar estudando com a gente os 15 princípios básicos da doutrina espírita. Porque através desse estudo vamos entender o Pai e outros princípios que estão inerentes a todos nós, estamos rodeados. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, entre outras coisas. E aí vamos conhecer melhor a doutrina, vamos conhecer melhor a lei de causa e efeito, a influência dos espíritos na natureza, a influência dos espíritos em nossa vida. Meus irmãos, vem conosco, continue com a gente, estudando os 15 princípios da doutrina espírita.